tempos em tempos, nossa vida necessita de reparos. Assim como uma casa antiga em que as paredes pedem uma nova pintura, precisamos também ser reformados. Rever atitudes que já não condizem com o que somos, com nossos gostos e pensamentos. Da mesma forma, durante os séculos XV e XVI, a religião cristã sofreu uma reforma. Estamos falando da Reforma Protestante, que teve como consequência a fundação do protestantismo, uma corrente religiosa paralela ao catolicismo, mas que também segue os preceitos cristãos. Mas o que foi a Reforma Protestante? Antes de tudo, vamos nos situar no tempo. Estamos no fim da Idade Média, por volta de 1510. O mundo já não é mais como há séculos atrás. As navegações portuguesas e espanholas descobriram um novo continente. E a Terra, ao que parece, não é plana, mas sim um globo. Os monstros que supostamente habitavam o oceano não foram encontrados e talvez nem existam. As histórias contadas pela Igreja acerca disso tudo estavam aparentemente equivocadas, enquanto novas linhas de pensamento incentivavam o homem a pensar por si mesmo. E aos poucos começam a surgir movimentos que fazem frente à mentalidade religiosa e voltam-se para a leitura dos antigos gregos e romanos. Apesar desses avanços, não nos enganemos. Ainda é uma época perigosa para se falar em algo diferente. A Inquisição julgava qualquer um que fosse contrário aos dogmas cristãos, acusando quem o fizesse de cometer heresia. Assim foi com Copérnico, que precisou negar tudo o que havia defendido, e também com Joana d'Arc e o padre Jean Hus, morto pela Inquisição em 1415. Mas mesmo a força da Inquisição não seria suficiente para deter o avanço do novo. É nesse contexto que nasce Martinho Lutero, um monge agostiniano que irá promover uma larga reforma na religião cristã. Adepto das ideias de Hus, Lutero defenderá a liberdade de culto e a liberdade de consciência individual, o que significa, em outras palavras, que Lutero vai apresentar a ideia de que não é necessário um intermediário para se comunicar com Deus. Cada indivíduo teria capacidade de ligar-se com o divino, não necessitando assim de padres, bispos ou estátuas para lhes fazer pedidos. Outro tópico bastante criticado por Lutero foi a venda de indulgências como meio de conseguir perdão pelos pecados cometidos, de qualquer natureza, para garantir a purificação da alma e a entrada no paraíso. Isso quer dizer que você poderia pagar para ser perdoado e entrar no céu. E foi justamente a prática da venda de indulgências que gerou o estopim para a Reforma Protestante. Em 1517, o Papa Leão X lançou uma bula papal afirmando que quem contribuísse para a construção da Catedral de São Pedro, atual Basílica de São Pedro, receberia de Deus o perdão total por seus pecados. Esse acordo foi feito com franceses, ingleses e alemães, de forma que ficou parecendo mais um tipo de negócio em que as pessoas entravam com o capital financeiro e a igreja com o produto, o perdão. No mesmo ano, Lutero escreveu suas famosas 95 teses e as pregou na porta da igreja de Wittenberg. As 95 teses formam um documento em que Lutero critica as práticas da igreja e defende, do ponto de vista teológico, as razões pelas quais acredita que a conduta do Papa e de outras figuras do catolicismo estavam equivocadas. A tese 27, por exemplo, diz que pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada no caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Esta tese admite que a venda de indulgências não garante em nada a salvação da alma, uma vez que essa prática é uma doutrina dos homens e não de Deus. Com a publicação das teses, inicia-se o confronto entre Roma e Lutero. A posição crítica do documento chamou a atenção do Papa, que exigiu a retratação do monge. Lutero não se retratou perante a igreja ou a sociedade e teve como punição ser excomungado. Ele só não foi morto, como tantos outros, por sua influência na corte alemã, que o protegeu e garantiu que suas ideias continuassem a ser difundidas. Somente em 1530, 20 anos após o lançamento das 95 teses, Lutero fundamentou sua doutrina, que baseava-se na crença de que a fé era a única e verdadeira fonte de salvação, ou seja, ela não podia ser comprada.
Lutero também lançou as bases de uma nova igreja, sem hierarquias religiosas, sem culto a imagens e com uma série de reformas na conduta cristã. Com o avanço das ideias de Lutero, a Igreja Católica buscou se reposicionar e em 1545 lançou o Concílio de Trento, que só chegaria ao fim em 1563. O movimento chamado de Contra-Reforma ou Reforma Católica, na verdade, teve início de uma forma tímida no final do século XV, revisando algumas contradições já existentes na doutrina católica. Mas é a partir do Concílio de Trento que, de fato, a iniciativa de reformular ou repensar os dogmas católicos é acelerada. O concílio serviu para reafirmar alguns dogmas e ajudou a manter a hierarquia dentro da Igreja. Por outro lado, fez surgir normas que proibiam a venda de indulgências e incentivou a criação de seminários teológicos, na esperança de que aumentassem o nível de formação do clero. Essas medidas foram importantes para realinhar algumas ideias católicas que, em meio a quase 1000 anos de atividade, estavam a perder de vista suas bases ensinadas pelo Cristo. Ainda hoje existe a diferenciação entre catolicismo e protestantismo, mas não restam dúvidas que as reformas religiosas ajudaram a estabelecer um novo patamar para o cristianismo como um todo. Apesar de distintas, ambas as doutrinas buscam chegar ao sagrado a partir de uma concepção religiosa. E por mais que, infelizmente, ainda persistam hostilidades entre alguns membros de cada uma das igrejas, não podemos desconsiderar o importantíssimo papel destas instituições para quem busca viver seriamente seus preceitos. Mas afinal, o que podemos aprender sobre essas reformas religiosas para aplicar em nossa vida? Será que, assim como a igreja no século XVI, não precisamos de algumas reformas? Será que, com o passar do tempo em nossa vida cotidiana, não acabamos nos desconectando dos princípios que deveriam nortear nossas vidas? Por vezes, acabamos abrindo mão de nós mesmos em favor do interesse dos outros, seja quando fazemos algo que vai contra os nossos princípios, seja moldar nossa forma de ser somente para tentar agradar aos demais. Quando fazemos algo assim, acabamos por vender o que acreditamos. Este é um grande perigo, mas geralmente ele entra em nossas vidas sem que estejamos conscientes dele. Por isso que, cotidianamente, deveríamos buscar novas reformas, mas não apenas em aspectos externos. Essas reformas devem ser buscadas, principalmente, no interior de cada um de nós. Rever posturas, conceitos ultrapassados e sempre se perguntar: o que estou fazendo hoje que me levará para um amanhã melhor? Se não perdermos essa pergunta de vista, poderemos entender melhor o valor dessas reformas. Então vamos alinhar nosso ponto de vista, ajustar as velas desse nosso barco que é a vida, para navegar rumo a um futuro ascendente, brilhante e melhor. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.